Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo para você. Pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma das melhores histórias sobre dinheiro da Bíblia, que é a história de José do Egito, né? Se eu não me engano, acho que é em Gênesis ali que começa. Mas o que é interessante nós entendermos? Que essa é uma história de alguém que começou do menos zero, tá? Muito abaixo de zero, e subiu até o auge. E eu acho que os passos que ele fez em cada etapa é que falam muito sobre isso, tá? Senão a gente poderia ir em Salomão, poderia ir em Davi e tal, mas essa é uma história muito interessante, tá? E muito próxima dos dias atuais, eu diria. Porque Salomão, né, tem uma questão, Davi tem outra questão, mas José do Egito não. Para você entender, pra gente conversar a mesma coisa, tá? José do Egito foi o cara que ou José, né? Esquece o Egito, talvez até te confunda, né? Porque na Bíblia vai ter mais de um José. Primeiro que entenda que José estava lá curtindo a vida dele e parecia, né, que o pai gostava dele, gostava talvez mais dele do que dos irmãos. E os irmãos bolaram um plano, né, no momento que ele viu que ele teve um sonho que ele iria governar sobre os irmãos, né, um sonho lá bem estranho, mas se entendeu isso. Os irmãos pensaram o seguinte: vamos matar esse cara aí porque vai dar problema no futuro. Daí os irmãos não queriam matar diretamente, mas eles foram lá, colocaram ele, né, prenderam ele, tiraram ele de cena e depois venderam ele como mendigo. E aí beleza, a história se desenrola, né, ele acabou sendo preso. E na cadeia, cara, ele podia ter ficado lá indignado. Ah, se meus irmãos, você daqui, vou matar eles, eles vão ver. Cara, ele viveu na cadeia. E aí ele acabou sendo o chefe dos carcereiros, ele acabou coordenando o negócio lá. Ele disse: olha, já que eu tô aqui, vão ser 7 anos top. E ele foi lá, gerenciou aqui, gerenciou ali, cara, ele fez a coisa acontecer. Por que isso é interessante, tá? Porque eu vejo que nessa história José sempre estava fazendo o que tinha que ser feito. Ele não mudava por raivinha, ele não mudava por mágoa. Ele sempre estava fazendo o que tinha que ser feito. Sendo assim, era interessante que José, ele foi lá, fez o que tinha que fazer, beleza, estava preso. Cara, quando ele sai de lá, né, em outro momento, um dos presos era um serviçal do rei, vamos dizer assim, e o rei teve um sonho e ele queria alguém que decifrasse o sonho, e o cara disse: olha, rei, tinha um cara que era colega da prisão lá, o cara gerenciou tudo o negócio lá. E esse cara, ele revelava sonho. Quer falar com ele? Vamos lá. Trouxe o cara e disse: olha, o teu sonho tá dizendo isso aqui, ó, vão ter anos ruins, anos bons, anos isso, anos aquilo. Cara, ele foi chamado só para isso, para dizer para o rei o que ia acontecer. Só que ele foi lá e fez mais. Ele disse assim: olha, e para resolver isso, nós temos que fazer isso, 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 isso. O rei pensou: para aí, eu chamo o cara para me responder uma pergunta. Ele me responde a pergunta e me dá a solução para essa pergunta. Quem melhor para fazer isso do que não ele mesmo? Imagina, ele tinha a solução na cabeça dele. Cara, testa isso, eu não te mato. Simples. Ele foi lá e fez. E ele salvou o mundo praticamente, né, em relação a isso. E depois, né, quando as coisas... Ele ficou tão rico, né? A nação dele ficou tão rica que as pessoas não tinham mais bens para vender para ele, e as pessoas se vendiam. Cara, eu me vendo para ti se tu me der comida. Olha o nível que chegou. E em um momento ele estava lá na fila para ver as pessoas que estavam vindo pegar comida, e ele viu os irmãos. Cara, ali ele poderia ter dito o seguinte: ó, guardas, matem meus irmãos. E não, ele mandou vir. Se lembram de mim? Vocês não lembram, né? Pois é, sou irmão de vocês. Meu Deus, agora vamos morrer. Ele disse: não vamos morrer não. Só faz o seguinte: volta lá e traz meu pai. Quero que vocês me vejam. Cara, olha que história. Olha que sabedoria tem aí. Por quê? Primeiro porque, velho, ele foi... Como é que eu posso dizer? Ele foi... fizeram algo errado com ele, né? A gente sabe disso. Com isso, ele podia ter ficado revoltado e acabado ali a vida dele. Não. Ele seguiu. Daí ele foi preso. Daí ele virou, né, ele coordenou, ele ajudou, ele trabalhou lá na prisão. Daí pediram para ele fazer uma coisa, ele fez outra. E aí lá ele fez, e aí depois ele perdoou os pais, e assim ele foi indo. Imagina você, se você, quando for injustiçado, você continuar fazendo o que você tem que fazer. Imagina você, se quando te perguntarem A,
você responde o A e já diz o que tem que fazer. Imagina você se quando te perguntarem, você diz o que tem que fazer e você faz. Você entende que a sua vida seria muito diferente? Você entende de verdade que a sua vida seria completamente diferente? E é sobre isso que a gente tem que entender, tá? Porque dinheiro é sobre isso. É sobre você continuar fazendo o que você tem que ir fazendo, sem se preocupar com os outros. É sobre você continuar fazendo aquilo que você acredita, sem querer fazer mal para quem te fez mal. É sobre você continuar fazendo e fazer mais do que lhe pagam para que você no futuro possa receber por isso, sem a garantia de receber. Cara, esse é o segredo do dinheiro. Se tu for contratado hoje para ser office boy, tu pega as coisas ali e leva até um outro lugar. Só que daí tu começa a pensar e tu diz, já sei, vou fazer um roteiro. Tu monta um mapa, monta um roteiro, chega na firma e diz, pessoal, como eu faço esse trajeto sempre, eu fiz um mapa para vocês aqui, ó, de todos os negócios que tem nessa região. E tu entrega pra galera. Aí tu segue teu trabalho e tu diz, olha galera, mas assim, na verdade, como vocês pedem comida, eu já fiz contato com todos os lugares de comida aqui e eu vi para vocês exatamente onde é mais barato. E se vocês quiserem, eu tenho um grupo de WhatsApp com todos eles, eu posso mandar uma mensagem, conseguir essa comida para vocês e eu busco ela enquanto eu estiver fazendo meu trajeto, sem atrapalhar o meu trabalho. Entende que isso assim é um nível muito acima? Então entenda que ganhar dinheiro é sobre fazer mais, é sobre ser produtivo, é sobre fazer mais do que lhe pagam para que logo você possa ser melhor pago. Tem uma história, não vou lembrar de onde, mas a gente aprende ela em curso de coach, que ela diz o seguinte, tinha um funcionário que ele tinha 10 anos de casa, né? E ele chega pro chefe, preciso conversar com o senhor. Ele diz, por quê? Porque assim, ó, entrou um garoto aí na empresa e esse cara, ele parece que ganha mais que eu às vezes. O chefe, só que tá errado, eu tô aqui há 10 anos. Ele, tá, beleza, faz o seguinte, antes da gente conversar, eu quero que tu vá lá em tal lugar e descubra se realmente estão roubando os nossos materiais naquela empresa. O funcionário vai lá, chega e diz, estão roubando, beleza. Ele volta pro chefe, diz, chefe, ó, realmente estão roubando, cara, descobri lá que tá feia a coisa. Ele, tá bom, é só isso? Sim, só isso. Então tá bom, espera aí. Chamou o rapaz novo e disse, ô fulano, me diz uma coisa, tu consegue ir lá na nossa outra empresa e ver se eles estão realmente roubando lá os materiais, que eu vi que tá sendo uma situação complicada? Ele disse, com certeza, chefe. Ele vai até lá e ele descobre e ele faz o que tem que ser feito. E ele volta pro chefe, o chefe pergunta, e aí, fulano, como é que foi? Ele, olha chefe, vou te contar, na verdade eles estão roubando, já fazem 2 meses, mas eu descobri para onde eles estão levando o material, falei com o cara lá, ele disse que é para tal lugar, já liguei para a polícia tá chegando lá agora e eles estão seguindo um carro que agora está roubando o material, então o senhor pode ficar tranquilo que não vai acontecer de novo. Ele olha pro funcionário antigo e diz, e aí, o que a gente estava falando mesmo? O cara diz, não chefe, deixa eu voltar pro trabalho, chefe, muito obrigado. O que essa história conta, por mais que pareça, mas isso é uma história? Cara, não. Ela conta que é o seguinte, as pessoas vão te pagar para fazer isso, mas você pode fazer isso, porque custa bem pouquinho a mais para você. E lá na frente, quando tu for pedir o aumento, a pessoa vai dizer, cara, eu vou te dar um aumento por obrigação, por tudo que tu faz por nós. E não, olha, eu vou te dar um aumento porque tu tá aqui há 10 anos, mas se fosse pelo teu resultado eu não te daria. Então comece a entender isso, tá? Quando você faz mais do que precisa, você sempre vai ganhar mais do que precisa. E aí vai sobrar dinheiro. Então essa história da Bíblia, essa história de José, ela fala bastante sobre isso, tá? Tem muitas histórias na Bíblia, tá? Sobre dinheiro, eu vou trazer mais algumas para vocês, mas essa eu acho incrível, ela me toca pelo fato de ser persistência, né? Ou seja, fazer, não é simplesmente ganhar o dinheiro e dizer, ok, vou fazer. Não. Ele foi lá, ele fez, passaram ele para trás, mas ele seguiu em frente no objetivo, tá? Acho que vale vocês pensarem um pouquinho sobre isso aí, pra gente conversar mais nos próximos vídeos. Se você conhece essa história, se você viu algum detalhe que eu, não coloquei aqui, comenta pra nós aí embaixo, curte o vídeo se puder e compartilha esse canal aí para mais pessoas ficarem sabendo dessa relação de Deus e o dinheiro, tá bom? E óbvio, se Deus não gostasse de dinheiro, por que ele ia deixar os filhos dele prosperar? E esse cara prosperou muito, tá? Pensa nisso com carinho e vamos conversando. Então, um grande abraço e até logo.